Bom dia mais uma vez a todos os meus queridos alunos, os dois nonos, alunos poderosos, inteligentes, alunos federais, esforçados. Quero parabenizar alguns de vocês que têm feito todas as atividades sem deixar nenhuma. Isso só indica o quanto vocês são esforçados, são responsáveis, tá? E por isso eu parabenizo vocês. Hoje nós iremos estudar predicado verbo nominal, que vai ser bem rapidinho, que é para vocês absorverem e entenderem. Se eu me alongar e dar uma aula de 45 minutos desse assunto, vocês irão entender 5 minutos. Então é melhor dar uma aula curta, para vocês entenderem bem, e a gente parte para as atividades. Então, hoje nós estudaremos predicado verbo nominal. Nós já estudamos predicado verbal, e na verdade, por essa proposta curricular do ano passado, predicado nominal este ano, e agora o predicado que junta as duas coisas, que é o verbo e o nome, ou seja, junta a ação e a característica. Tá? Então, primeiramente, meus queridos, eu quero dizer para vocês que o predicado verbo nominal ele possui dois núcleos. Um é o verbo nocional. Você o que é nocional? É um verbo que tem sentido, significado. Tá? E, como vimos, o predicado verbal. Ele tem um verbo com significado. E um predicativo. Eu sei o que é predicativo. Predicativo é uma característica que pode ser do sujeito ou do objeto. Tá? E mais ainda sobre esse predicado verbo nominal, olha a estrutura dele, gente. Olha essa estrutura. Como ela é boa, fácil entendimento, não é difícil, é só prestar atenção. O vento sopra forte. Primeiro, soprar é uma ação. Então, se tem ação, já tem um predicado verbal. Mas olha, tem uma característica também. Tem um estado do sujeito aí. Se for do sujeito ou do objeto, tá valendo. Professor, é só o estado do sujeito? Não, pode ser o estado do objeto também. Então, o vento sopra forte. Além de soprar, ele está forte, na característica dele. Então, aí tem um predicado verbo nominal. Por quê? Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Um verbo de ação e um nome que é uma característica, indica uma qualidade, um defeito, tá bom? Então, vai indicar ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra esse sujeito, ou, como eu falei anteriormente, o objeto do verbo. Então, vejam aí, gente, quando eu digo assim, ó, os alunos estudavam animados. Será que aqui tem predicado verbo nominal? Tem. Cadê a ação? Estudavam. Uou! Eles gostam de estudar, gostam de estudar. E tem também, além de uma ação, uma característica. Qual é essa característica? Animados. Animados é uma característica de quem? Dos alunos. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Lembrando que predicado é tudo aquilo que passa do sujeito. Qual é o sujeito? Os alunos, beleza. Estudavam animados é o predicado verbo nominal. Eu tenho o verbo, que é a ação, e tenho também a qualidade e característica que é animado. Agora, se fosse só assim, gente, ó, os alunos estudavam, seria predicado verbo nominal? Não! Seria apenas predicado verbal. Por que, teacher? Por que the teacher? Porque aí só tem ação. Qual ação? Ação de estudar. Então, aqui, os alunos estudavam, os alunos é o sujeito, estudavam é o predicado verbal. E se fosse assim, gente? Os alunos estavam animados. Seria predicado o verbo nominal? Não! Seria apenas predicado nominal. Porque aqui eu só tenho uma característica.
Professor, estava. Estava é verbo de ligação. O verbo de ligação ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O predicativo é uma característica. Lembra que tem que ter um verbo nocional ou um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo intransitivo, é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Tá? Morfossintaxe do predicativo do objeto. Olha um exemplo ali. O sofrimento tornou amargo. Tornar é um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto vai pedir um objeto direto. Quem é o objeto direto? O ou. Poderia ser o ou a. Esse ou a se refere a um substantivo. Então, esse ou, como é objeto direto, ele tem uma característica que é amargo. Amargo, então, como está se referindo a um objeto direto, amargo vai ser o predicativo do objeto. Isso mesmo. Olha aí um pouquinho mais da estrutura do predicado verbo nominal. Primeiro, possui um verbo de ação. E o que mais, de teacher? Um predicativo que pode ser do sujeito ou do objeto. O que mais do predicado verbo nominal? É aquele que tem dois núcleos, o verbo, a ação e o predicativo. Ok? Então, veja aí. Eu posso ter um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Eu posso ter um verbo transitivo mais o predicativo do sujeito. Ou posso ter um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. Olha os exemplos. Ele chegou feliz. Chegar é uma ação. Feliz é um predicativo do sujeito. Quem está feliz? Ele. E ele é o sujeito. E chegar é VI. O que é VI? Verbo transitivo. Ele abriu a porta feliz. Abriu é o quê? Verbo transitivo, no caso direto. E feliz é um predicativo do sujeito. Tá bom? Quem estava feliz? Ele. E a outra é o chefe nomeou gerente. O chefe nomeou quem? Ele. Nomeou ele em qual cargo? Em qual função? Gerente. Então, o gerente está se referindo ao chefe ou ao o, que é o objeto direto? Ao o, que é o objeto direto. Então, gerente é predicativo do objeto. Tá? O professor considerou a prova fácil. Será que aqui é predicado? Verbo nominal. É predicado. Verbo nominal. Mas é claro que é. Eu disse sim. Olha aí. Primeiro, professor, sujeito. Tudo que passa do sujeito nós chamamos de predicado. Agora vamos ver se esse predicado é verbal, se esse predicado é nominal, ou se esse predicado é verbo nominal. Um dos três, tá? Primeiro, o professor considerou a ação. Opa, então já é um predicado verbal, beleza. O que ele considerou? A prova. A prova é objeto de método. E essa prova, fácil ou difícil? Fácil. Então, fácil se refere ao objeto. Então, fácil se refere ao objeto. Eu tenho uma característica. Eu tenho um predicativo do objeto. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá? Lembra, só verbal vai ter um verbo de ação. Só nominal vai ter uma característica, uma qualidade, um defeito, com um verbo de ligação. Verbo nominal vai ter as duas coisas, ação e também uma característica, que é um predicativo do sujeito ou então do objeto. Olha essa outra. A aluna apresentou o trabalho feliz. Será que é predicado verbo nominal? Vamos ver. Primeiro, a aluna é o sujeito. E apresentou. Apresentou é o verbo de ação. Ação. Apresentar é uma ação, beleza? O que ela apresentou? O trabalho. Então, o trabalho é objeto direto. De que forma ela apresentou esse trabalho? Feliz. Então, eu pergunto, feliz é o trabalho ou é a aluna? É a aluna. Então, feliz é um predicativo do sujeito. Exatamente. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Bom, obrigado pela atenção. Este vídeo eu vou postar lá no Classroom para vocês revisarem quantas vezes vocês quiserem, repetir e tudo mais, tá?
E, obviamente, que logo em seguida vocês irão